Testando jogos de simuladores de presidente. A começar pelo Random Nation, que eu já trouxe aqui no canal. É um jogo que ocupa quase nenhum espaço, tem um modo premium, porém um modo gratuito já é muito bom. E o mais interessante dele, no começo tem 2 partidos políticos, mas você vai desbloqueando outros, conservador, socialista, libertário, liberal. O mais interessante dele é que não existe uma fórmula exata de como você jogar ele. Primeiro porque a nação que você vai gerir é aleatória. Essa é a proposta do jogo Random Nation. Então, por exemplo, nesse país aqui eu peguei uma nação aleatória com um saldo mensal negativo, com um desemprego mediano e uma popularidade também mediana. Os maiores problemas desse país seriam o déficit e a baixa confiança dos empresários. E eu posso resolver isso tanto aumentando impostos, por exemplo, na classe média, como também reduzindo gastos. Por exemplo, aqui na área de defesa, eu posso zerar o gasto com defesa, zerar a taxa de importações, que eu não sofro nenhum risco, como vocês podem ver aqui, na área de segurança. Você pode ser expansionista, você pode praticar austeridade fiscal, você pode inclusive misturar os dois. O importante é você gerir a nação, manter uma boa popularidade, uma boa relação com o Congresso, a nação livre de problemas econômicos e de segurança, e conseguir reeleições com boas bancadas para você conseguir governar bem. O jogo é muito bom, ocupa quase nenhum espaço e eu faço propaganda de graça para ele. Porque ele é simplesmente o melhor de simulador de presidente da república. Até porque a ideia é você gerir nações reais, países que realmente existem. Esse é o Era da Modernidade 2 porque existia um que era do modo bem simplificadinho. Só que aqui adicionaram algumas coisas e ficou muito legal. O segundo jogo, embora seja maçante, cansativo, tem muita coisa legal para fazer. Tem muita coisa a mais, principalmente na área de diplomacia. Eu, por exemplo, estou aqui com os Estados Unidos, que tem disponível praticamente todos os recursos naturais possíveis. Eu posso construir aqui serraria, usina de concreto, porque eu tenho matéria-prima para poder fazer essas fábricas, essas usinas funcionarem. Mas, por exemplo, eu posso ser o presidente de micronações europeias, né? San Marino, Liechtenstein, Andorra, Malta, que não tem a disponibilidade de todos esses recursos. Então é um desafio a mais e um desafio um tanto, inclusive. Eu tô aqui em 2043 com os Estados Unidos e eu ainda não sou autossuficiente em muitas das coisas aqui. Então tem a questão do comércio, eu posso emprestar para os outros países, e da diplomacia, que eu acho a mais legal do jogo. Tem aqui as Nações Unidas, tem um Conselho de Segurança da ONU com os membros permanentes e os membros rotativos. Aqui, por exemplo, nos membros rotativos a gente tem a França, Cabo Verde, e os membros permanentes a gente viu que mudou um pouco aqui, porque são as 5 nações mais fortes. Aqui houve uma reforma, entrou a Coreia do Norte. Tem como você desenvolver pesquisa na área da economia, da guerra, de diplomacia. Outra área muito legal aqui que tem desde o Era da Modernidade 1 é a militar, que você pode construir quartel, pode construir um monte de coisa, realizar sabotagens de outro país. Eu posso aqui no Brasil, por exemplo, construir embaixada, destruir embaixada, aplicar sanções, fazer alianças defensivas, pacto de não agressão, acordo comercial, contrato de pesquisa. Mas eu também posso, por exemplo, fazer um trabalho missionário, posso fazer um trabalho, inclusive, ideológico, ordenar a anexação, né? Tipo, ou você anexa ou declaro guerra a você. Eu peço para ele atacar outra nação, eu posso insultar ele, realizar espionagem e tudo mais. Por isso é um jogo muito legal. Você tem que trabalhar com popularidade, mas depois de uns 5 anos, deixa de ser um problema para você. A questão, principalmente quando você é uma nação pequena, é trabalhar com a questão dos recursos. Você se tornar autossuficiente para poder concentrar mais dinheiro e com esse dinheiro poder investir em áreas como educação, infraestrutura. E uma coisa puxa outra aqui no jogo. Outra coisa muito interessante aqui no jogo, por exemplo, a educação. Ela aumenta a produção de alimentos e recursos. A pesquisa acelera justamente as suas pesquisas na área de econômica, militar e diplomacia. E por aí vai, a gente tem infraestrutura, por exemplo, que, por exemplo, compra uma coisa do Brasil, vai chegar mais rápido dependendo do meu nível de infraestrutura. Enfim, é um jogo muito legal, obviamente ocupa muito mais espaço, só que vale muito a pena. Só que, de novo, é maçante. Outro jogo é pouco conhecido, Nation Simulator 3, que no modo gratuito tem apenas a França como país jogável. Uma coisa interessante que não tem nos outros jogos é você poder escolher se vão existir eleições.
Você pode escolher a opção de não existirem eleições e ter eleição a cada 4 anos ou ter eleição a cada 7 anos, além do nível de dificuldade. Como eu disse, você assume a França no ano de 2020, com um déficit de menos 100 bilhões, isso é padrão, é sempre desse jeito. E aqui tem algumas opções para você mexer, claro, saúde, educação. Tem a questão da popularidade, questões sociais, questões morais, de lei. Você pode isentar setores da economia, investir em pesquisa. E na diplomacia não tem como você construir blocos econômicos, mas tem como você costurar acordos comerciais, por exemplo, com a Argélia. Você convida a Argélia para uma reunião, ele chega e você pode ou costurar um acordo ou xingar ele na frente de todo mundo. Sim, tem como você chamar, por exemplo, o presidente da China, Xi Jinping, e criticar, sei lá, os direitos humanos, por exemplo. Mas qualquer país, o da Índia ou da Arábia Saudita, qualquer país. Sem contar esses eventos aleatórios que, por exemplo, o Iraque está oferecendo uma recente tecnologia envolvendo segurança. Eu pago 2,4 bilhões para ter essa patente, né, para comprar a patente. É um jogo interessante, tem uma proposta legal. Não tem área de transporte aqui, que eu acho, sabe, meio paia, porque tem as cidades, mas não tem nada envolvendo transporte. Falta bastante coisa, eu acho que eles deveriam colocar essas coisas básicas num futuro jogo, no Nation Simulator 4. Porque tem muita coisa boa que pode ser aproveitada para um próximo jogo mais trabalhado. Por exemplo, esses pontos políticos que vai acumulando ao longo do tempo. Existem associações, né, sindicatos, defendendo o trabalhador, defendendo a agrícola, né, pequeno produtor, grande produtor. Cortar, por exemplo, da saúde, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, ó. Cortei 30 bilhões da saúde. Aí a associação hospitalar vai ficar contra mim, a associação da terceira idade fica contra mim, entendeu? E por aí vai. Os pontos políticos que eu tava mostrando pra vocês é pra organizar eventos. Aí sim, uma reunião de comércio internacional, uma reunião ambiental internacional. Mas de novo, não tem muita coisa na área de diplomacia, é bem básico mesmo. E eu acho que poderia ser aproveitado no próximo jogo deles. E por fim, o mais conhecido dos jogos, que é o Senhor Presidente, que tá entre os mais conhecidos. É o mais conhecido desde 2018, quando viralizou. Em que você governa um país chamado Bananistão, que não tem nada a ver com o Brasil, evidentemente. E é um jogo muito mais cômico, né? Tem sempre aquelas cutucadas. Por exemplo, nomear advogado para STF, as cutucadas, assim, básicas. Mas no sentido mesmo de fazer piada mesmo com a situação política. Era pra ser, tipo, uma zoeira nesse sentido. É um jogo legal, é um desafio. Você tem que passar os 48 meses de presidente sem sofrer um golpe de estado ou quebrar o país. Se acabar esse dinheiro aí, ó, esse 1 milhão, você literalmente perde, você é deposto. É como se a sua nação falisse. E claro, você tem a sua popularidade com os outros países, Estados Unidos e Rússia. Uma coisa interessante, quando eu escolho, por exemplo, uma questão aqui no poder, por exemplo, vou atacar ONGs. Melhor relação com os políticos, pior com movimentos sociais. Aí eu não posso escolher poder. Aí eu tenho que ficar aqui com ética, decreto, orçamento. Aí, ou pode aparecer opções boas nessas áreas, né? Por exemplo, não sei, uma coisa decente que é proteger meio ambiente, né? Investir em saneamento básico, combater a corrupção. Mas também pode aparecer condecorar familiares, permitir desmatamento, as coisas assim mais absurdas do mundo. Esses são jogos de presidente da república, são diversos, sabe, pra cada gosto. Esse daqui ocupa quase nenhum espaço também. O que eu mais gosto, cara, e eu nem escondo isso, é o Random Nation. Só que todos são legais e tem um motivo deles serem legais. O mais fraquinho, como eu disse, é o Nation Simulator 3, porque ainda tem muito que melhorar para um futuro jogo que eles forem trazer. Eu nunca baixei as versões anteriores, né, diferente da Era da Modernidade, que eu já joguei o Nation Simulator nunca joguei o 2 nem o 1. Mas eu espero que eles tragam o 4 no futuro próximo e façam, sabe, bem feito, porque é um jogo bem promissor. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Vou terminar o vídeo aqui permitindo desmatamento, porque eu tô nem aí. E até a próxima. Nova loteria, tamo junto.